Ó, então nós temos aqui a nossa técnica de base de prova, que é através do pó e líquido, né? Nós temos um bom controle, conseguimos fazer uma base de prova bem fininha, a cera fica grudada na parte interna, o modelo sai limpo, né? Um modelo que foi moldado com a pasta de oxi-5-eugenol, mas, como eu sempre falo, você dominando, né, a técnica, você deixa o modelo limpo. Esses aqui são os clones que a gente separa, né, do modelo, sempre a lisanda fica aqui, né, a pasta de oxi-5-eugenol, e o modelo sai praticamente limpo, dando menos trabalho. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é de uma outra etapa, que é o plano de orientação superior. Aqui vocês estão vendo aqui o telefone do Wesley, que está fazendo a comercialização do meu kit de espátulas, tá? Para quem quiser. E hoje eu vou mostrar para vocês como usar a espátula, né, para plano que eu idealizei e que o Wesley está comercializando, que facilita muito o nosso trabalho. Deixa eu só mostrar aqui em que etapa nós estamos. Esse é um paciente que vai fazer implantes inferiores, só que ele primeiro quis fazer a prótese superior, que estava realmente muito ruim. Eu fiz toda a terapia, né? E fiz uma prótese parcial, uma prótese provisória inferior para ele. Deixa eu tirar aqui, ó. Mas essa prótese eu não vou usar, eu não montei ela no articulador, né? Eu fiz uma prótese só para ele usar provisoriamente, mas eu moldei o rebordo, porque eu vou ter que direcionar as pontas de cúspide palatina para o rebordo. E antes de remover o clone, né, fiz algumas correções na estética e dupliquei, né, o que nós chamamos de GES, o guia estético de silicone, para que eu possa fazer o meu plano de orientação já como referência. Então agora fica muito fácil, porque eu já tenho tanto a vestibularidade do plano, como eu tenho a inclinação anterior, né, e eu tenho ascendência para distal. Uma das vantagens da técnica da clonagem terapêutica é o fato de nós não precisarmos de muita cera para fazer o plano, né? Porque eu não vou usar esse plano para fazer registro de mordida. Eu vou usar esse plano apenas para ver as referências estéticas, né? E fazer fazer as nossas linhas de referência e selecionar os dentes, ok? Então vamos aqui, deixa eu dar uma... Vamos usar um... Então, assim, o plano de orientação, pessoal, mesmo para quem usa a técnica convencional, né, é importante ele estar bem plástico, né? Os dentistas que mandam o protético confeccionar o plano superior, né, é importante você pedir para ele fazer sempre um pouco mais alto, um pouco maior, porque é mais fácil remover do que acrescentar. Agora, não peçam para o protético fazer o plano de orientação inferior, tá? O plano de orientação inferior, quando você faz uma prótese total dupla, é importante você fazer, você dentista, por quê? Porque o inferior depende da dimensão vertical de oclusão, certo? E depende também da posição da mandíbula no sentido horizontal, mais centralizado. Aqui o importante é você... Deixa eu pôr um pouquinho... É um pouquinho difícil enxergar o que eu estou fazendo, mas vamos lá, né? E conversa, deixa eu vir meio para o lado. Pronto. É importante nunca ficar parado com a lâmina de cera no mesmo lugar, senão você vai começar a gotejar essa cera. Então, você vai acrescentando um pouquinho de calor, né? Em torno de mais ou menos 1 centímetro. E aí, qual que é a dica clínica? A dica clínica é quando ela começa a dobrar sobre si mesma, tá? Então, no momento que ela começa a dobrar, vou tirar aqui um pouquinho do calor, ó, tá vendo? Ó lá. Ela começou a dobrar. Se você continuar jogando calor aqui, o que vai acontecer? Vai começar a pingar, esmerdeia tudo, né? Então, ó, no momento que ela já está dobrando sobre si mesma, tá vendo? Você já faz a primeira dobra aqui. É importante você dar uma pequena apertada para que você tenha essa fusão, né, da primeira parte ali com a segunda. E aí nós vamos fazendo esse tipo de trabalho, né, para que esse calor fique aprisionado ali. É bom não colocar nem muito tempo, né, ficar parado com a lâmina de cera,
e nem pouco tempo. E é importante que você observe essa dobrada, tá vendo? Da lâmina. E aí nós vamos fazer nossa segunda dobra. E assim nós vamos formando o nosso rolete de cera, né, conhecido como rolete de cera, né, que é um rolinho de cera, né? E aí nós vamos assim bem tranquilos, sem estresse nenhum. Trabalhar com cera, eu sempre coloco forro com um papelzinho. Vocês vão ver que eu trabalho com a espátula bem quente. Nós vamos ter realmente um excesso sendo escorrido, então você já se prepare, né, para não sujar a sua mesa de vocês, ok? E aí nós vamos fazer mais uma dobra aqui. Então, como eu falei para vocês, na técnica da clonagem terapêutica, eu faço uma referência um pouco menor, porque o modelo já está montado, os modelos já estão montados no articulador, não há necessidade de eu fazer um plano, né, grande ali, não tem a menor necessidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer e olhar ao mesmo tempo. Deixa eu ver uma posição que vocês consigam acompanhar. Então, como eu tenho aqui a referência, né, fica tudo mais fácil para mim. Essa referência, só lembrando, aqui eu não moldei com uma moldeira individual tradicional, moldei com o clone, que é a nossa técnica. Nós fazemos uma terapia, né, prévia, nós corrigimos, reconstruímos a prótese antiga do paciente através de acréscimo onde está faltando, remoção onde está sobrando, depois eu clono e uso esse clone como uma moldeira dentada. E aí, antes de separar, eu faço referências aonde me mostram se eu quero acertar a curva, se eu não quero. Então eu vou agora, aqui dá para ver, tocou, né? Quando toca o pino incisal na mesa incisal, eu estou na dimensão que eu pré-determinei. E agora eu vou modelar, né? Esse termo modelar é quando a gente usa os nossos dedos, né, para fazer a forma do que a gente quer, né? Eu estou modelando aqui, deixa eu colocar um pouquinho para fora aqui assim. Então, eu tenho uma referência, né? Eu não vou fazer um plano de orientação sem referência nenhuma, né? Ele tem uma referência para que eu possa iniciar. Então aqui, pessoal, é muito importante, isso aqui eu demorei um pouquinho para aprender, sabe, pessoal? Porque não me ensinaram e eu aprendi da pior parte. Enquanto eu esquento a espátula, eu deixo aqui em cima para não perder o calor, tá? Da lamparina, né? Para não perder a plastificação. E o que eu estava falando, é preciso esquentar muito, muito, muito a cera, tá? E para isso você tem que esquentar muito, muito, muito a espátula. Então essa passagem, eu brinco com meus alunos que tem que ouvir o tss. Opa, tem que ouvir esse barulhinho, né? Esse barulhinho que é justamente essa parte onde você vai ter a união, né, com uma espátula bem quente, a união do plano de orientação, do rolinho de cera na base de prova. Rolinho de cera mais base de prova passa a ter um outro nome que chama-se plano de orientação. Então veja, eu vou até deixar escorrer aqui um pouquinho, pessoal. Espátula bem quente. Tem duas coisas desagradáveis, né, na clínica, que faz com que essa cera ela comece a se soltar da base de prova durante as provas. Base de prova úmida. Base de prova não se prova, né? Se você quer provar a base de prova, é que você não tem segurança no seu modelo de trabalho. Então você tem que ter a base de prova, como está aqui. Eu acabei de fazer, ela está seca. 2, você não esquentou o suficiente a espátula para ter essa fusão grande aqui, ó, tá? Essa plastificação grande. Se você só esquenta um pouquinho e vai unir, você pode ter na clínica o dissabor dele sair da posição. Então agora que eu já uni, vou voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui. Sair um pouquinho aqui da posição, eu vou só dar uma corrigida. Muito bem. Então, pessoal, agora nós vamos começar a trabalhar com a espátula, tá? Plano de orientação bom é plano de orientação com ângulos vivos, tá? Isso é importantíssimo para você dar uma boa referência para o protético. O protético que recebe um plano de orientação todo sem ângulos vivos, ele está recebendo um plano de desorientação. Ele fica desorientado e aí ele acaba fazendo, né, aonde ele quer, né? E não é onde ele quer, é onde, né, o dentista determinou. Então é muito importante que vocês
não tirem essa orientação do seu dentista. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho. Como eu estou simulando, eu vou pegar mais um pouquinho de cera para a gente simular algumas coisas que a gente às vezes precisa, tá bom? Então vamos lá. É importante, pessoal, quando você vai fazer um plano de orientação, que você tenha a forma, tá, do plano na vestibular, tem que ser a forma da boca. O que eu quero dizer com isso? Se você tem aqui uma boca ovoide, você olhando por vestibular, você tem que ter um plano ovoide. Se você tem aqui um alinhamento, né, da boca, da forma da boca quadrada, o seu plano tem que ser quadrado. Você não pode ter uma boca triangular e querer, para dar suporte maior para o paciente, um alinhamento aqui quadrado, tentando abrir o arco, porque isso vai fazer com que as cargas caiam fora, né, da posição, levando à reabsorção óssea. Então, qual a primeira vantagem aqui, quando a gente está trabalhando? Deixa eu deixar aqui para não perder o calor. Essa espátula, ela é uma espátula que tem uma área muito grande. Então, ela permite com que bastante conforto, ela é um pouco mais comprida. Eu mandei alongar um pouco o cabo, ela chama espátula paraplano, né? Aqui, ó, espátula paraplano, OC. E ela tem uma garantia de 25 anos. Eu não vou durar 25 anos, por isso que antes de vencer eu já fui embora. Então, pessoal, é importante você ter uma espátula. Eu mandei fazer uma solda laser para ela não entortar. Eu mandei fazer uma placa, né, metálica o mais resistente possível, mas o mais fino possível. O mais fino possível dentro da resistência. Então, nós temos aqui a possibilidade de trabalhar nesse sentido horizontal aqui. Observem que quando eu trabalho já nos dois ao mesmo tempo, tá vendo? E eu já crio uma linha absolutamente reta, isso é muito importante, tá? E o encontro dessa espátula, né, no sentido horizontal, com a vestibular, e propositadamente, por isso que eu trouxe essa cerinha aqui, ó, para vocês verem, pessoal, propositadamente, tá? Eu coloquei um pouquinho para dentro, para vocês verem que vocês não devem fazer essa correção. Ela é sempre vestibular. Se tocou, tocou. Se não tocou, vai formar essa ilhota aqui. Você pode pegar a própria cera que escorreu e voltar. Mas não diria vício, mas assim, alguns começam a fazer muito assim, ó. Não, ele é contínuo, ele tem que tocar a espátula, por isso que essa largura é importante. Você não pode ficar corrigindo a inclinação, sabe? A inclinação, ela tem que ser, né? Você apoia aqui na base de prova, ó, e você tem que tocar toda a espátula. Não tente corrigir isso, senão você acaba fazendo uma curva errada. E vejam, às vezes dá umas bolinhas, tá vendo? A própria cera que escorreu aqui, ou você pode usar, se for uma quantidade maior, né? Você pode usar aqui, ó, um pedacinho de cera, e você vai, aonde deu essas ilhotas, você vai depositando aqui na vestibular. Então, basicamente, o encontro desse trabalho lateral com esse trabalho horizontal, você vai ter uma superfície absolutamente plana. E onde tiver, ó, tá vendo? Aqui propositadamente eu joguei um pouquinho para dentro para vocês verem como é fácil, né? Você corrigir não através da espátula, mas através do acréscimo. A cera está sempre fugindo do calor, então se você colocar aqui no meio da espátula, olha para onde vai a cera, ela vai lá para a pontinha e é ali que você vai depositar a sua cera. Então, na verdade, você que vai controlar aonde você quer, né, que a cera vai, não é a cera que manda, é você que manda. Aí é diferente aqui em casa que é a minha mulher que manda, aí tudo bem, mas na cera quem manda sou eu. Tá? Ó, tá vendo? Eu tô deixando algumas ilhotas aqui, ó, para vocês verem que é muito simples. Eu vi que ficou uma ilha um pouquinho maior. Então eu vou pegar um pouquinho mais de cera e vou acrescentar, tá? Assim, até uma hora que toda a espátula, sem que eu faça a correção, toda a espátula fique absolutamente tocando no plano, né? São movimentos contínuos, ó. Tá vendo, ó? Então, essas ilhotinhas aqui, nós vamos corrigindo. Então, nós vamos ter um plano de orientação
né, com os ângulos bem vivos, que eu diria que é um dos principais objetivos, né, de um plano de orientação. Uma cera dura, pessoal, a plano de orientação dá para fazer com cera utilidade? Dá. Se você quiser fazer uma prótese muito mal feita, né? Que se você quiser errar bastante, se você não quiser dar uma prótese com uma boa estética, né? Se você não quiser dar uma boa referência para o protético, aí você usa uma cera bem vagabunda, como é a cera utilidade, que ela não foi feita para esse tipo de coisa. Até experimentei, né, essas ceras bonitas, né, ceras da cor do branca, tem meia-meia, mas eu não gostei. Por quê? Porque são ceras moles, pessoal. Quase, essa aqui fica entre uma cera utilidade, mais ou menos, e fica entre uma cera 7. Então não dá. Se você trabalha num lugar quente, pelo menos a 9 ali, né? Então, eu trabalho com a cera 7, mas assim, eu acabo de fazer, eu faço um segundo guess, né? Um outro guia desse, assim que eu defini na boca as curvas, porque apesar desse plano já vir muito mais pronto, porque ele vem com referências já da prótese antiga, eu geralmente, né, eu diria que a maioria das vezes eu faço modificações na boca quando vai. Eu corrijo alguma pequena inclinação que está torta, e aí sim, quando eu não vou fazer mais nada, acabei de colocar as linhas de referência, imediatamente, antes do paciente ir embora, eu faço meu guia com silicone. Por quê? Porque cera é cera, pessoal. Cera se deforma, então ela se presta muito bem, até hoje, desde a ideia do D-Clap é muito bacana a cera, mas ela é um material instável, né? Não há dúvida que se for para o laboratório sem um guia duro de silicone, essas referências tão importantes estéticas vão se perder. Então, eu estou demorando um pouquinho mais aqui, pessoal, porque eu não estou conseguindo olhar, o telefone está bem na frente, mas dá. Agora, deixa eu aproveitar aqui, antes de dar o acabamento para vocês darem uma olhada. Tá vendo? Está um pouquinho mais vestibularizado que a guia, né? Eu posso, nesse momento, fazer um pouquinho de, né, com a própria mão, ela ainda está plástica, fazer ela coincidir bem com a guia aqui, ó. Um pouco vestibularizado pode ir, né? Porque é mais fácil nós removermos do que acrescentarmos, né? Ó, se por exemplo aqui, deixa eu mostrar aqui, pessoal. Aqui, ó, houve uma diferença aqui da curva de Spee, então é assim que eu faço também, inclusive clinicamente. Se eu quero modificar, em vez de acrescentar aqui, eu empurro, né? Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui o articulador, o fogo tá ali. Eu empurro aqui, ó, para baixo, assim, ó. Eu desço aqui no meio, acerto essa curva que é proposta aqui, ó. Assim, ó. Pronto. E depois é só acrescentar aqui, tá, pessoal? Então é muito mais fácil trabalhar empurrando no meio do plano do que corrigindo, acrescentando. Por exemplo, se eu coloco na boca e essa altura não me satisfaz, ela tá pequena, eu nunca vou colocar mais cera aqui. Eu sempre vou fazer um corte no plano e vou descer, porque aí é muito mais fácil, né? Eu tenho a possibilidade de fazer essas correções no meio, mantendo todo esse ângulo vivo aqui, né? E não perdendo as inclinações, né? E aí depois eu só completo aqui, ó. Então, deixa eu finalizar o acabamento, eu sempre faço com Lecron, né? Eu gosto de fazer um acabamento com Lecron. Deixa eu só dar uma finalizada para não ficar feinho, para a gente dar o acabamento, para vocês poderem tomar cervejinha, né? Domingão. Nós estamos agora na terça-feira, na nossa sexta aula do meu curso da clonagem online. Muito satisfeito, os alunos assim, mudando, né? Tendo resultados clínicos muito legais, aprendendo a trabalhar com resina, a trabalhar com a Godiva, a trabalhar com cera, aprendendo a fazer terapias, né, curando o paciente antes de fazer as próteses novas, né, devolvendo a retenção para a prótese, o conforto, a segurança antes de fazer as próteses novas. Isso é muito legal. E aí nós estaremos, por causa do Natal, fazendo as 2 últimas aulas
aí no caso, na outra semana, finalizando a nossa 11ª turma, uma turma grande, uma turma muito interessada ali, e no final de janeiro nós vamos lançar o Clonagem 12, né? A nossa 12ª turma do Clonagem. Se você quiser mudar os seus protocolos, mudar os seus resultados clínicos, vem comigo aí que você vai realmente, não vai ficar dúvida sobre dúvida, nós vamos destruir todas as dúvidas. Então, mais uma vez, ó, o trabalho da espátula OC nesse sentido, com o trabalho da espátula OC nesse sentido, dá ângulos bem vivos aqui. Mais uma vez, para ficar bem claro, essa parte das ilhinhas aqui, pessoal, é muito legal isso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, essa ilhota aqui, um pequeno defeito, né? Você vai lá, ó, e aí faz isso aqui. Então você corrige, né, esses defeitos ali no plano, né? Você trabalha com uma bastante tranquilidade, e é importante você ter essas referências muito precisas. Aqui está o segredo, né, da estética dentária. Olhando aqui por cima, se você, como eu falei para vocês, como eu não vou fazer registro de mordida, não tem tanta importância, mas é possível, se você quiser, né, por um conforto ali, uma prova do paciente não deixar, né, muito espessa para ter um espaço maior para a língua, você pode sim cortar e tirar esse excesso, tá? Depois aí a gente dá o acabamento ali. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. O plano de orientação, pessoal, ele tem essa vestígio. Olha só, a forma... Deixa eu pegar um lápis para vocês verem aqui, ó. Não, lápis cópia não é legal. Ó, se eu passar um lápis aqui por dentro, ele vai me dar a forma do rebordo, ó. Tá vendo? A parte mais alta do rebordo. Então, nesse caso aqui, vamos ver o que vai aparecer. É um rebordo... Ele está entre o ovalado e o triangular, tá vendo? Mas o plano tem que seguir essa forma. Não dá para ter um rebordo triangular e você querer fazer um alinhamento de dentes quadrados, tá? É preciso que as cargas sejam levadas, mesmo apesar da maxila ter essa reabsorção para o centro, centrípeta, tá? É importante que essas cargas sejam direcionadas, né, dentro, não fique muito fora do alinhamento do dente. Aqui nesse caso, pessoal, nós não vamos agora esquentar. Esse aqui é o Olecron OC. O Olecron OC, existe no kit o OC e o Mini OC, tá? Ele é um pouco mais fino que os outros, ele é extremamente leve, é um instrumento de uma ótima pega, tá? E cada instrumento vocês vão ver que tem uma cor e uma idealização. Que nem minha espátula 36. Ela é maior, né? Eu mandei aumentar o cabo para dar uma pega maior para poder espatular com mais conforto, né? Então agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, praticamente a gente não esquenta muito, eu vou fazer muito suavemente, pessoal, esse tipo de por mais aqui para cima, para vocês verem, ó, tá vendo? É no final de janeiro, viu, que nós vamos abrir. Boa tarde, Van Borges. É final de janeiro, eu ainda não tenho a data, porque como eu estou finalizando agora essa turma, eu ainda estou me preparando, porque antes do lançamento eu sempre faço uma jornada gratuita, né, para as pessoas me acompanharem. Nós estamos com uma ideia para uma jornada com atendimento de paciente. Vamos ver se dá tempo para essa turma. Eu queria mostrar algumas coisas interessantes ao vivo para vocês. Acredito que a gente consiga para essa turma. É por isso que a gente ainda não definiu, que nós estamos tentando mudar essa jornada, oferecer alguma coisa um pouquinho diferente, né, para quem acompanha a gente aqui. Então, pessoal, o que a gente faz? Quando a gente faz este trabalho assim, ó, nós vamos tirando, você vê, eu não estou praticamente pondo força, tá? Eu estou tirando algumas imperfeições, algumas pequenas defeitinhos ali na cera. É importante que você tenha ali muito ângulo muito vivo ali, tá? Essa parte, esse encontro, né, da parte vestibular aqui, pessoal, aqui, né, esse encontro daqui com aqui tem que ser absolutamente vivo o ângulo. E tem aqui também meu grande amigo Paulo, né, que também é nosso parceiro. Quem não conhece o Wax Gloss, é muito interessante, porque assim, a apresentação, né, o paciente vê quando tem uma coisa bem apresentada, né, então assim, o Wax Gloss, você passa uma camada bem fininha aqui, tá, e você vai ter uma vitrificação, né,
você vai ter um plano muito bonito ali, né? Ele dá uma aparência ali muito bonita ali para o seu plano de orientação. Daqui a pouquinho ele vai secar, ele vai dar um brilho assim fantástico, sabe? É bem bacana. A gente pode usar isso aqui quando você está fazendo a prova em cera, né? Então ele dá um aspecto bem bonito. Deixa eu ver se eu consigo aí, tá vendo, pessoal? Ó, não sei se dá para... Ele está secando aqui, vai ficar bem brilhante. Então, pessoal, o plano de orientação... Pessoal, eu nem estou olhando aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aí, pessoal, desculpa, eu vou me empolgando, é um olho no peixe e outro no gato. Enquanto eu vou dando uma olhada aqui, pessoal, na conversa, e aí, enquanto isso, eu vou mostrando para vocês, né, características do plano de orientação. Bem, a base de prova não pode ter báscula no modelo, ela tem que estar estável nesse modelo, ela tem que estar aliviada. Ó, o Ert, tudo bem, meu querido? Ert, o grande escultor da prótese total, hein? Cada escultura bonita, né, Ert? Eu tive o prazer, né, de conhecer o Ert no congresso, né, e assim a gente estreitou aí a nossa troca de informações dos apaixonados da prótese total, né? O plano tem que ter ângulos vivos, não pode usar nenhuma cera mais mole, tem que usar uma cera mais dura. 100% dos casos, se você puder fazer o guia de silicone, eu uso o Zetalabra, é extremamente útil, é uma referência para o protético, porque normalmente a gente acaba, durante a montagem, mudando a posição dos dentes involuntariamente, então é importante você trabalhar assim com os guias para que você não se perca. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Pessoal, o ideal é a cera 7. Então, você pode usar a cera 9, que é mais dura se a cidade for mais gelada. Tem dentista que questiona que a cera 7 é dura para o paciente morder. Então, Thelma, tudo é técnica, né? Você não vai prejudicar a DVO, você não vai prejudicar a estética, porque aqui tem todas as informações estéticas. Quando ele morde um plano com ser utilidade, ele vai debulhar todas as informações, ele vai debulhar todas as informações de estética e do plano, inclusive a mordida. Porque uma mordida com cera utilidade, aonde você vai encaixar ali o antagonista? Porque ela é toda mole, né? Você vai acabar apertando com a mão. Então, além de você errar a DVO, além de você não dar as referências estéticas, você não está montando a contento no articulador. É condenável demais ser utilidade, né? Não existe nenhum livro de prótese dentária, eu vou repetir, não existe nenhum livro de prótese dentária que indique fazer plano de orientação com ser utilidade. Então, somente profissionais que estão economizando, que não têm a informação, não têm a técnica, que simplificam esse procedimento tão importante que leva a erros muito grandes e resultados finais insatisfatórios, tá? A cera desse jeito não proporciona um excesso de suporte labial na prova com cera. André, a cera, não sei o que você quer dizer com a cera nesse jeito, né? Se você olhar, ela está um pouco vestibularizada, tá? Deixa eu ver aqui assim, ó. Ela está um pouco vestibularizada, tá? Ela pode ser um pouco mais vestibularizada. Não existe dente assim, o incisivo nunca vai estar para dentro, né? E muito para fora também não. Existe uma inclinação média de 60 graus. Agora, se eu vou um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro, eu vou levar para a boca para analisar o suporte labial ideal. Isso é uma prova do plano de orientação, tá? Agora, essa altura, com relação à altura, tá? Essa altura já foi provada na boca, na prótese antiga do paciente. Eu já vi o que eu queria aumentar, se eu quero aumentar ou diminuir. Eu marco no clone e aí eu vou fazer esse guia de silicone que vai me orientar, né? Qual que para chegar ali o plano de orientação muito próximo. Tá vendo? Ele está um pouquinho até com excesso, eu deixei até um pouquinho de excesso com o que eu planejei aqui. Por quê? Porque se tiver
né? Muito suportado o lábio, é muito fácil. Eu vou pegar lá a espátula e vou inclinar um pouquinho para dentro e faço o movimento. Então, se tiver pouco suportado, eu vou lá, empurro, aqueço um pouquinho, empurro para fora para que ele fique mais vestibularizado, tá? Então, se você usa a técnica convencional, peça para o protético para que ele possa lhe entregar um pouco maior e vestibularizado, justamente para você remover, que você vai ter menos trabalho para chegar onde você quer. Ok? Olá, Eliane, tudo bem? O número não tem número, viu, Almeida, essa espátula? Essa espátula que eu criei tem no meu kit OC, tá? É uma espátula que somente o Wesley da Dental Paz, no Rio de Janeiro, está comercializando, tá? Faz pouco tempo, faz acho que uma semana que eu pus para comercializar. Eu já fornecia, né, para quem tinha interesse, dos meus alunos do meu curso da clonagem, tá? É fácil limpar a espátula aqui, pessoal, é só passar ali no foguinho. Então, assim, essa espátula OC, deixa eu ver aqui, ela não tem número, ela chama espátula de plano, deixa eu ver aqui, espátula de plano OC, tá? E ela também, eu não vendo essa espátula, né? O Wesley que está comercializando, ele não vende essa espátula individualmente, tá? Ela faz parte, só para não fechar aqui, para não pegar fogo. Ela faz parte do meu kit OC, que vem nesse case aqui, e vem todo o conjunto das 7 espátulas, tá? Que é o mini Lecron, né, que eu uso muito para escultura, para detalhes, o Lecron tradicional, só que ele é um pouco mais fino, a espátula 31, que é um pouco mais fina, a espátula de plano OC, né? Tem 2 mini Lecrons aqui, achei o que eu estava procurando. Esse aqui é meu, esse aqui é do kit. Temos aqui a espátula 7 OC, essa chama espátula de ponta, também foi idealizada por mim, não tem no mercado, é uma ponta bem fina para você trabalhar na escultura. Eu usava antigamente a ponta seca de um compasso, e essa é a minha espátula 36 OC. Ela é maior, o cabo, e ela é mais próxima aqui para você ter uma boa empunhadura. Então, essas 7 espátulas fazem parte do kit OC, né, que o Wesley está comercializando pela Dental Paz, tá bom? Então, ela não é vendida em nenhuma dental, nem avulsa, somente através dele, tá bom? Então, pessoal, as características, né? Então, nós temos uma base de prova fina, né? Quanto mais fina dentro da resistência, é melhor para que você não tenha uma grande contração de polimerização e não tenha básculas. Observem aqui, pessoal, que esse modelo é um modelo extremamente de um paciente extremamente com grandes reabsorções ósseas, dá uma olhada, não dá nem para ver o rebordo, e olha o tamanho da prótese que necessita esse paciente para ter suporte labial e para que apareça dente. Você acha que vai aparecer muito dente aqui? Não vai. Ele dando um sorriso vai aparecer aqui, ó, só isso aqui, porque ele teve muita perda óssea. Então, pessoal, mas você não tem medo dessa prótese não parar na boca? Não, porque na técnica da clonagem terapêutica já foi testado tudo isso. Eu já testei, eu recuperei toda a prótese antiga. Olha a espessura da borda que vai ter essa futura prótese. Aqui, ó. Então, essa borda que vai dar todo o selamento periférico, a retenção máxima. Aqui foi moldado sem deformar a fibromucosa, com perfurações, desde o reembasamento, nosso reembasamento direto funcional seletivo, até nossa moldagem estabilizada. Então, eu não tenho preocupação nenhuma que ela não vai dar uma boa retenção. Mas no momento que eu faço a minha base de prova, ela tem que ser uma base de prova estável, apesar de estar aliviada no modelo, né? Então, na boca ela pode ter até um pouco menos retenção, mas na hora que o protético acrilizar nesta borda, ela vai ter a retenção máxima, porque eu já testei tudo isso antes na boca do paciente. Ok, pessoal? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui. Entrou. Olá, Camila, Paulinha, Thelma, Jéssica, Diego. Deixa eu ver se tem aqui. Eliane, ontem falamos muito de você. Oi, Eliane. Eu e uma cliente clonamos uma prótese de uma paciente direto no consultório. Muito bom ter uma excelente referência com o clone. É verdade, Eliane. A única diferença
né, que você falou, a paciente gosta muito da prótese dela antiga. A clonagem terapêutica, quando Tomás Gomes e eu começamos a fazer, nós clonávamos. A primeira coisa que nós fazíamos era clonar a prótese antiga do paciente. Hoje é a última coisa que a gente faz. Por quê? Porque a gente percebeu que quanto antes eu recuperar a borda da prótese no paciente, quanto antes eu recuperar a borda da área basal, quanto antes eu testar, menos coisa eu vou fazer na minha moldagem funcional. Deixa eu pegar 2 clones aqui que estão do lado, que eu estava até trabalhando. Então, por exemplo, esse clone aqui, que é a duplicata da prótese que o paciente está usando na boca, a paciente ela veio com a borda extremamente fina da prótese. Como é que Tomás Gomes e eu fizemos em 1995, nós publicamos como técnica da clonagem. Nós já duplicávamos a prótese e aí nós começávamos a corrigir a borda no clone, colocávamos materiais aqui, mas ela ficava muito parecida com a técnica convencional. Então, o que hoje nós ensinamos para os alunos? Nós vamos pegar a prótese antiga, imagine, isso é o clone, mas imagine que é a prótese antiga. Se ela está com a borda fina, nós vamos recuperar essa borda em resina específica para reembasamento. Vocês vão observar aqui, ó, que não tem material, aqui já foi, esse molde aqui já foi esquentado, tá? Essa prótese já foi entregue, mas só para vocês verem, eu vou tirar aqui, ó. Ó, não tem correção de borda. Tudo isso aqui foi moldado apenas com a pasta, porque tudo nós fizemos antes na terapia. Recuperamos a borda, recuperamos a área basal, a prótese do paciente veio curta aqui, ó. Nós vamos lá na boca, com resina específica, a gente usa a Neutroliner da Brosworth, que é uma resina rígida. Então eu ensino meus alunos a recuperar a parte posterior, a borda, e aí fazer o nosso reembasamento. Aqui, ó, aqui é uma perfuração, mas a gente já faz essa perfuração na prótese antiga para reembasar. Então os tecidos ficam bem estáveis. Depois nós clonamos e aí através desse clone, aí sim, ele tem referência de borda, de área basal. Nós praticamente corrigimos a estética, a linha mediana, né, e dimensão vertical na parte externa, mas a parte interna já foi comprovada clinicamente. Isso daí fez com que nós acrescentássemos o termo terapêutica. Não mais é a técnica da clonagem, apenas clonar, mas técnica da clonagem terapêutica. Terapêutica significa curar as doenças do paciente. Então a gente primeiro cura as doenças. E quando a gente cura as doenças, a gente está falando de musculatura, de reposicionamento da mandíbula no sentido horizontal, tudo. E quando o paciente está confortável, aí nós podemos clonar e aí nós vamos fazer muito tranquilo. Aqui tem um outro aqui, ó, que a gente fez aqui também. Esse marrom é o registro de mordida, a gente faz, por isso que eu falei, a gente faz um registro de mordida com Godiva. Porque você pega o antagonista, imagine que esse é aqui, ó, o registro de mordida. A gente pega o antagonista e testa com o antagonista e já vê se não tem báscula. Quando o paciente faz o registro, ele abre e fecha, eu confiro o registro antes de aceitar. Agora, o paciente que morde uma serutilidade, sabe, aí você vai lá, aperta o modelo, é impossível você acertar a posição mandibular, é impossível. Então nós usamos registros com Godiva, por quê? Para que nós tenhamos várias provas para saber se a gente está no caminho certo. Então quando o paciente faz o registro, a gente seca com ar, né, esfria, ele repete. Se ele casar sempre na mesma posição do registro, vamos tocar o barco. Senão a gente reaquece e refaz esse registro. E depois que ele registrou, vamos com o antagonista e vamos ver, tem báscula, mas na boca tá bom? Será que não tem uma bolinha positiva no modelo antagonista? Então a gente confere o modelo antagonista. E depois que a gente monta no articulador com registro, eu abro e fecho o articulador para ver se ainda está encaixando no registro. É a terceira prova que eu faço. Por quê? Porque pode ter tido expansão do gesso ou mudou esse modelo, ele se movimentou e eu não percebi. Então, com a clonagem, nós vamos ter, através de um novo protocolo, que significa fazer registros com materiais estáveis, uma Godiva ela tem uma estabilidade dimensional indeterminada. Ela pode ficar um ano ali em cima da bancada que não vai deformar, totalmente diferente de cera que contrai, cera que deforma, né? Então nós mudamos o material para mudar os resultados clínicos. Então hoje as nossas próteses
Eu não lembro a última vez que eu fiz uma remontagem. Por quê? Porque nós fazemos registros específicos. Mas antes de registrar, eu trato o paciente. Não adianta tentar tirar um registro com a DVO baixa, porque a terapia, na clonagem terapêutica, não é só recuperar a borda e a área basal. Nós sempre, 100% dos casos que tem a DVO muito alterada, nós recuperamos na prótese antiga para que os músculos, todos os músculos, comecem a trabalhar nos seus vetores de força ideal. O mentual relaxe, o masseter contraia, tem assimetria nas contrações, o elevador do lábio superior, o depressor do lábio superior, o depressor do ângulo da boca. Todos esses músculos mímicos e de mastigação, eles estão num processo adaptativo pela perda de DVO. Então, nós tratamos o paciente, né, o sistema estomatognático, os movimentos mandibulares, através de uma simetria de contração dos músculos equilibrada, fisiológica, o máximo da retenção. Né? Se eu vou fazer um registro de mordida, imagine, isso aqui é um molde funcional. Acabei de moldar, eu vou tirar o registro. Sabe, não existe nada mais retentivo que o molde funcional. Nada. Mas na técnica convencional, se eu for fazer um registro de mordida numa base de prova que sempre está desadaptada no modelo de trabalho. Mas por quê? Porque eu encho de cera nas áreas retentivas, porque eu não posso, eu vou ter que tirar e colocar inúmeras vezes, então eu não posso raspar a minha base de prova no modelo. Então minha base de prova, toda a base de prova está 100%, todas elas desadaptadas. E eu vou usar uma coisa que não se adapta bem na boca para tirar um registro de mordida com uma cera mole. Aí é pedir para dar errado e dá errado. Agora, se eu vou fazer um registro de mordida com material rígido, no molde funcional, que é o que acontece na clonagem terapêutica, nós fazemos a moldagem, está no máximo da retenção, está no máximo da adaptação. Não existe nada mais adaptado que o molde funcional, nem a prótese nova, porque ela sofre influência da contração de polimerização da resina termoativada que sempre existe. Então, não existe nada mais retentivo do que o nosso molde funcional. E aí, quando eu faço o meu registro no material rígido, duro, estável, sobre o molde funcional, ele dá de banho, de lavada, em fazer um registro de mordida numa base desadaptada da boca, que existe micromovimentos, numa cera mole, e eu vou colocar toda a minha energia, vou montar no articulador em uma posição errada, né? Na maioria das vezes. Eliane, provavelmente o próximo curso é final de janeiro, tá? Ainda não tem uma data definida, mas provavelmente de nada, André. Estaremos juntos aí na jornada um pouco antes e depois, final de janeiro, vamos abrir a 12ª turma. Oi, Thelma, posso fazer meu plano de orientação naquela forminha de cera derretendo a cera 7? Pode sim, ele vai te ajudar. A vantagem dessa forma, né, pré-fabricada é que você pode acrescentar um pouquinho de carnaúba e dar uma dureza maior, tá? Mas é difícil você usar aquilo e só aquecer, porque existem muitas variações de altura, de plano de orientação, de curva de SP. Então, assim, você pode fazer, mas normalmente você tem, não sei se você usa a técnica convencional, né? Na clonagem fica mais fácil, né? Porque eu tenho já a DVO pré-determinada, eu já tenho a posição da mandíbula centralizada, então eu coloco aqui, inclusive tem no nosso livro, a gente adapta esse pedacinho aqui e depois enche de cera lá. Então eu consigo trabalhar, né, melhor porque eu tenho referência. Agora, quando você não tem referência na técnica convencional, é possível fazer, mas eu aconselho você a sempre fazer um pouquinho maior, né, porque ela geralmente ela é um pouco mais baixa, e você entregar, se você é protética, sempre um pouco mais de altura e vestibularidade para que o dentista facilite a vida dele e ele consiga remover melhor do que acrescentar, tá bom? Obrigado. Ah, a Eliane tem o kit, né? Foi feito com muito carinho, eu só falo para não abrir. A gente cai em tentação, quer separar o modelo com isso aqui. Ela é bem mais delicada, pessoal. Ela tem um aquecimento muito mais rápido, por exemplo, a 31. Ela é bem delicadinha, tá? Só que ela, por ser delicada assim, ela é bem menor. De pegar uma outra, só para vocês verem aqui a diferença de uma
Ó, essa é uma espátula 31 convencional e essa é a OC. Ela é mais fina, a área é dentro, só que ela é mais rápida. E agora, ó, pro protético, pro dentista que trabalha muito com cera, ó, se eu der uma relaxada, ó, ela gira na mão, ela não tem uma pega boa. Por isso que a gente fez ela mais leve, mas com essas retenções, ó, mesmo eu abrindo um pouco a mão, ó, ela não fica girando. Então eu não preciso trabalhar apertando. Isso dá um conforto muito maior aí para quem trabalha com cera, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Olá, Ademir, Neuza, pessoal. Ah, Thelma, é protética. Então, o ideal é você sempre entregar um pouquinho mais o superior, tá? Eu não acredito em fazer, pedir para o protético fazer um plano de orientação inferior. O plano de orientação inferior, nós dentistas, nós usamos a dimensão vertical de oclusão como referência. É lógico que, como a gente dá aula da clonagem, tudo isso a gente restabelece antes, fica muito fácil, né? A gente só vai pedir para o paciente morder e a gente já vai ter a altura de plano, tudo. Na técnica convencional, eu gosto muito da técnica que a gente começa a fazer só pela região anterior, o plano. Então faz só um batoquinho, por quê? Porque você tem a linha úmida seca do lábio como referência anterior, né? E normalmente ali metade da papila como referência posterior. Então, se na técnica convencional, quando eu dei aula há 16 anos lá na Unisa, na graduação, né? Nós fazíamos assim, definíamos primeiro o superior, quem rege o plano superior é a estética, e aí, através de um batoquinho que era mais ou menos, ó, pessoal, bem pequenininho, a gente fazia aqui, ó, mais ou menos como se fosse um gig de lute aqui, ó, pequenininho aqui. A gente fazia um pouquinho de cera e determinava, observando as técnicas Turner e Fox da contemplação facial, fonética, presença do espaço funcional livre, tudo isso está bem definido na minha aula de DVO lá no curso. E aí, quando isso está definido, aí plastifica aqui atrás e o paciente morde, e aí sim nós vamos ter a altura ideal do plano de orientação inferior. Então é importante, pessoal, o dentista fazer o plano de orientação inferior, tá? Porque senão você nunca vai conseguir clinicamente fazer casar o superior, que na técnica convencional que não está montado no articulador, com o inferior. É muito difícil, tá? Ele vai ter que trabalhar demais. Então o ideal é que o dentista faça o plano de orientação inferior e o superior ele pode pedir para o protético fazer e um pouquinho maior para que ele defina. Eu sempre gosto de definir primeiro o plano de orientação superior para depois, através da DVO, o inferior. Isso quando a técnica convencional, mas faz mais ou menos 20 anos que eu não faço. Mas quando vem um paciente que não tem nenhuma prótese, que eu tenho que fazer a convencional, eu faço. É muito raro, mas acontece. Porque senão, se ele tem uma prótese fixa que ele vai perder, se ele tem uma PPR que ele vai perder, eu sempre transformo a prótese antiga numa prótese total para depois clonar e fazer. Por isso que eu também não faço próteses totais imediatas. Eu sempre quero fazer terapias antes, prévias, para poder fazer com que esse paciente ele tenha a capacidade de ter todo o seu sistema estomatognático trabalhando os seus vetores de força ideal, músculos, ligamentos, para que a gente possa depois clonar e seguir o planejamento, tá? Ademir, realmente o gas é muito barato de se fazer, existem vários tipos de gas. Esse aqui é um gas feito com Zeta Labra, é questão de minutos que você faz, né? E hoje eu trabalho, eu estou escrevendo a 3ª edição do livro, semana que vem, graças a Deus, eu vou mandar para a editora. Hoje eu terminei o capítulo de anatomia, que está bem bacana, com fotografia a cabeça da Maefa, né, que é os modelos de estudo da face fantásticos da minha amiga Márcia, e vai estar, por exemplo, na última edição não tinha nenhuma foto, eu tenho várias fotos mostrando os músculos agora, o seu relacionamento paraprotético, está muito bacana. E dentro dessas variações tem os nossos gas, então eu faço um gas antes, né, eu pego as referências da prótese antiga e faço, quando eu monto
no articulador, eu faço o primeiro gas, para que ele tenha justamente esse plano, chegue na boca semi-pronto. Depois eu mexo, agora eu vou lá na boca, digamos que eu mexo um pouquinho nessa inclinação, que eu resolva colocar um pouco mais para fora ou para dentro, que eu mexo um pouquinho na curva antero-posterior, né? Tudo isso pela estética que eu uso. Eu tenho o meu curso Harmonia de Planejamento Estético em Prótese Total. Esse a gente só deve abrir no final de 2022, mas quando abrir, não percam, porque é fantástico, vai abrir a cabeça de vocês com relação... A gente não usa essa inclinação camper, paralelo a camper, eu não uso linha alta do sorriso para ver a altura do incisivo central. Nós mudamos todos os protocolos, porque eu acabei ficando 9 anos na USP só estudando estética para chegar à conclusão que os protocolos dos livros não funcionavam e eu tive que mudar todos os protocolos, né? Então, agora nessa terceira edição, eu mostro como é que eu faço o primeiro gas, depois nós fazemos o segundo gas, depois que eu mexi em tudo, no articulador, já está montado no articulador, eu vou tirar esse gas que me usou só para que eu chegasse bem próximo do que eu queria, eu tiro esse gas e faço um novo gas aqui, agora sim definido. Então, é aqui que eu vou montar os dentes. E depois que eu monto os dentes, quando eu vou mandar para o protético, eu tiro e faço um terceiro gas. Por quê? Porque eu quero imprimir a posição dos dentes, porque se no transporte ou na escultura, alguma coisa, um retoque, um dente sai de posição, o protético, antes de incluir na mufla, ele vai conferir o terceiro gas. Então, assim, pessoal, não há erro, né? Não tem erro, porque a gente está sempre conferindo para que a gente tenha, né, um resultado no final, não nos surpreenda, né? Que seja absolutamente tranquilo a entrega da prótese. Interessante, no caso de dupla começa pelo superior, depois o CD começa inferior, porque nesse caso aí o paciente tem antagonista. Não, se o paciente tem antagonista, se ele tem antagonista, nós vamos fazer o plano superior e aí eu vou fazer um gas aqui sobre o plano para montar os dentes anteriores e no posterior ele vai montar. Né? Agora, aqui nesse caso, ele vai fazer um implante. Tá? Ele tem uma prótese que eu já fiz, uma PPR provisória, tem um grampinho aqui, esse dente ele vai perder, né? E ele vai fazer uma prótese aqui sobre implantes. Só que, como ele queria fazer antes do Natal a superior, eu vou fazer. Só que eu preciso, para fazer essa superior, eu já precisei um registro bem preciso, não só na dimensão vertical de oclusão, mas na posição da mandíbula no sentido horizontal. Então, eu já fiz a terapia e reposicionei. Por quê? Porque agora eu vou montar os posteriores não sobre a prótese antiga do paciente que está errada, né? Porque eu tive que seguir a prótese antiga, mas sobre esse rebordo aqui, que é a linha de Pound ou linha principal do esforço mastigatório, que é a parte onde eu vou ter que direcionar os meus dentes, né? Por quê? Porque se eu acertar a direção dos posteriores aqui, quando ele fizer a nova inferior, seja sobre implante, seja convencional, ela vai estar correto o alinhamento da superior. Então, eu estou fazendo esse gas, né? Esse gas aqui, ele vai ser necessário para a região anterior para manter a parte estética. E o posterior não vai ser o gas que eu vou seguir. O que vai seguir aqui, né, eu vou seguir, lógico, essa curvatura antero-posterior pela estética, mas vai ser o centro do rebordo inferior que vai me referenciar para que eu ponha os dentes no alinhamento correto superior. Não é o corredor bucal, é o inferior que me guia se a região posterior é mais aberta ou fechada, e não é o corredor bucal, não é a estética que guia a posição mais vestibular ou mais palatina dos dentes posteriores, e sim o centro do rebordo inferior, ok?